Bom, essa é a primeira aula do curso de Photoshop. A ideia desse curso é a seguinte: o Photoshop, muita gente vê como se fosse um programa que só especialistas em design ou pessoas muito capacitadas para editoração gráfica, só essas pessoas teriam condições de utilizar esse tipo de programa. Na verdade não. Na verdade, o Photoshop é um programa que é acessível a todo mundo pode utilizar o Photoshop para pegar uma imagem, trabalhar essa imagem, melhorar a qualidade dela, aplicar alguns efeitos, enfim, conseguir um material de melhor qualidade para trabalho na faculdade ou mesmo para diversão, para fazer um site, para o blog, para um canal do YouTube, alguma coisa assim. Se você quiser utilizar alguma imagem, o Photoshop é uma ferramenta muito boa e muito simples de usar, né? Então a ideia desse curso é mostrar do Photoshop o que todo mundo deveria saber. Todo mundo tinha que saber o que vai ser mostrado nesse curso aqui sobre Photoshop. Se você acompanhar todas as aulas na sequência e for testando, certamente em pouco tempo você vai estar sabendo bem o Photoshop, né, as coisas básicas dele, você vai fazer tudo, vai conseguir se virar muito bem e, enfim, vai poder aproveitar esse programa aí para realmente ter resultados na sua aplicação profissional ou para a sua própria diversão. Então vamos lá, eu vou começar essa primeira aula mostrando um exemplo bem simples. Eu vou abrir aqui um arquivo, então olha, eu venho aqui no menu File, Open, para abrir o arquivo e vamos lá, na área de trabalho, eu tenho aqui um arquivinho que é uma imagem, uma foto de um índio e com essa foto aqui eu vou mostrar como é que você faz para aplicar alguns efeitos. Eu vou mostrar uma ferramenta que fica aqui no menu dos filtros, que é o Liquify. Vou clicar em Liquify. O Liquify é uma ferramenta muito simples, em que você tem alguns efeitos que você pode aplicar desse lado e aqui desse outro lado as configurações que você pode fazer em cima desses efeitos. Uma primeira configuração, estão vendo aqui o tamanho do brush, né? O tamanho dessa área aqui de influência. Eu vou diminuir o tamanho disso. Olha, eu regulo o tamanho dessa maneira. Tá? E o tamanho dessa área de influência vai interferir na maneira com que esses comandos vão afetar o desenho, ou a imagem aqui no caso. Vou começar mostrando esse recurso aqui, ó, o recurso de arrastar uma parte do desenho ou da imagem, modificando, sem que ela perca continuidade com o resto. Então vamos dar um exemplo nessa boca aqui. Eu vou clicar nesse cantinho aqui da boca. Toda a área que está dentro dessa seleção vai ser afetada, ou pode ser afetada. Eu clico, seguro e movimento o cursor. Então veja, olha, quando eu faço isso, ele estica, ele vai esticando, eu estou clicando, soltando, clicando de novo, e ele vai esticando aquela área ali e modificando a forma com que ela é apresentada. Então aqui parece que o garotinho está sorrindo agora, ele estava meio sério, né? Agora parece que ele está sorrindo, ó, eu consigo mudar. Lógico que isso tudo aqui você tem que usar com muito cuidado para não ficar, né, uma coisa artificial, né, como está ficando aqui que eu estou fazendo só de improviso. Mas se você tomar bastante cuidado, ajustar certinho o tamanho do brush, você vai fazer com que ele fique mais natural. Então vai ajustando aqui, vai mexendo. Isso aqui pode ser usado para colocar uma barriga numa pessoa, né, ou fazer com que ela pareça um pouco mais magra, né, fazer esse tipo de mudança aqui também, ou até para esticar bastante para fazer uma caricatura. Então esse é um primeiro comandinho, muito simples de usar. O segundo comando é o comando que reconstrói, ó, esse aqui. Você clica nele, quando você passa em cima de uma área que foi alterada, esfrega aqui assim, ó, clica e esfrega, você vai ver que ele vai desfazer a operação que você tinha feito antes. Então essa é a opção de desfazer. Ela vale para todas as outras aqui de baixo. Essa é a terceira opção. Ela gira no sentido horário. Então eu vou clicar aqui e movimentar um pouco o cursor. Ele vai girando, olha. Ele vai girando no sentido horário o meu desenho. Cria um efeito de um redemoinho, alguma coisa assim. Então você pode querer aplicar esse efeito por algum motivo.
para desfazer. Esse outro é muito legal, ele diminui o tamanho das coisas. Então, aqui tem o olho, né? Eu vou aumentar a área de influência, venho aqui, ó, no brush, aumento o tamanho dessa área de influência. Vou diminuir um pouquinho aqui para não ficar tão grande. Coloco aqui, e aí quando eu clico, ó, o ponto central é o ponto que vai ser mais afetado. Ele vai diminuindo ali, ó. Eu posso diminuir aqui também. E vou diminuindo o tamanho desse olho aqui. Então eu consigo alterar o tamanho como se eu estivesse diminuindo. Da mesma maneira que eu faço para diminuir, eu também posso aumentar. Então eu clico nessa opção, a minha área de influência que vai determinar, e o centro que vai ser mais afetado. Ó. Eu vou clicando, ele vai aumentando. Eu posso então aqui ir aumentando o tamanho do olho do garoto. Né? Então, é bem facinho de você utilizar isso aí, né? São comandos muito simples, comandos fáceis de se utilizar. Mais uma opção legal aqui é essa aqui, esse Freeze Mask. Bom, primeiro eu vou desfazer aqui, né? Vou desfazer, vou reconstruir, voltar para o que estava. Sempre é importante você não demorar muito para desfazer também, para não sobrecarregar o seu computador, né, de operações. Senão fica muita coisa para ele desfazer e, dependendo da sua máquina, pode demorar um pouco. Então aqui eu vou usar essa opção aqui, que é o Freeze Mask, que determinando aqui o tamanho do brush size, eu vou marcar uma área e essa área não vai ser afetada. Freeze significa congelar, quer dizer, o que tiver aqui dentro não vai ser afetado. Então se eu usar um outro comando, vou pegar esse aqui, ó, turbulência. Esse turbulência, conforme eu vou passando, ele vai dando uma, como o nome diz, né, uma misturada nas coisas, ele vai criando uma certa turbulência ali. Então eu passo aqui e essa área do olho ela fica preservada, porque ela está com essa máscara, que é a máscara de congelamento. Essa máscara, a qualquer momento eu posso clicar aqui e apagar. Então a parte que eu apago passa a estar sujeita às alterações aqui, ó. Só vai ficar congelada a parte que estiver dentro da máscara. Então, esse também é um comando bem simples e pode ser usado para você preservar uma parte do desenho, garantir que aquela parte não vai ser alterada. Novamente eu tenho a minha opção aqui de desfazer, que eu vou passando aqui, pressiono o mouse e vou arrastando, ele vai desfazendo, né? E aqui embaixo eu tenho as opções de zoom. Então eu posso a qualquer momento clicar nessa lupinha aqui, aproximar o zoom para trabalhar com mais cuidado alguma área, né? Eu vou desfazer aqui, trabalhar com mais cuidado. E aqui eu tenho o pan, esse hand, que eu posso clicar e arrastar, ele vai puxando a minha imagem para o lado. Então é um comando muito fácil de se utilizar e dá um efeito bem interessante. Vamos pegar aqui mais uma situação, o nariz aqui, né? Olha, vamos trabalhar especificamente o nariz. Eu vou afastar o zoom, então eu posso clicar com o botão direito e aqui Fit in View, quer dizer, vai fazer com que ele enquadre na tela. E aqui o nariz, vou trabalhar esse nariz, eu vou clicar aqui, eu clico no canto, eu vou arrastando e vou diminuindo a largura do nariz do garoto. Tá? Lógico que eu peguei um comando, um brush size talvez inadequado, eu vou desfazer aqui, vou aumentar a área de influência, ficou bem maior, e agora eu vou usar o mesmo comando, ó. Agora vai ficar um pouquinho mais natural, porque ele vai puxar uma área maior de uma vez só, não tem perigo de formar um bico aqui. Tudo isso aqui eu posso diminuir de tamanho de uma vez também, né? Vocês lembram? Tem o nosso comandinho aqui de diminuir. Eu posiciono e vou diminuindo aqui. Então tem várias maneiras de se afetar esse desenho aqui. Quando você termina, eu vou diminuir bem um olho aqui para vocês, para ficar bem perceptível, né? Alterei isso aqui, dou um OK. Pronto, a minha imagem é modificada para ficar de acordo com a minha alteração. Bom, esse é o primeiro comando, né? Eu não mostrei todas as opções, mostrei só algumas. A ideia é a gente prosseguir no curso, mostrando outras maneiras de se editar uma imagem, colocar fundo, essas coisas todas. E, enfim, com o tempo vocês vão aprender bastante coisa de Photoshop.